Fala pessoal, vamos começar aqui mais um VasqueCast, né? O nosso podcast aqui da Vasque Review. Tô aqui com o meu amigo Renan. Fala, Cris, como é que você tá, cara? Tudo certo. Boa. Hoje a gente tá com um convidado aqui muito especial, a gente tá com o professor Antônio Zerati, ele que é assistente lá do Hospital das Clínicas, ele é chefe do serviço de vascular, do setor de vascular do ICESP, né? Que é o Hospital de Câncer do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo aí, Zerati. Obrigado, Cris, obrigado, Renan. Bom, começar acho que parabenizando até vocês pela iniciativa, que é fantástica. E é muito bom estar aqui para falar sobre o assunto com amigos, né? Valeu, Obrigado pelo convite. Eu queria aproveitar para perguntar, professor, assim, para você contar um pouquinho como é que foi a sua história, como é que foi a sua trajetória, desde que você entrou na residência, assim, a própria trajetória de vida, o que te levou a chegar onde você está, dividir um pouquinho com a galera a sua experiência até agora. Quando acabei a faculdade, você fica naquela, né, dilema lá para escolher a residência, eu pensei em tudo, né? Conta aí. Porque você fica, começou até que eu tenho um receio da prova, você fala, poxa, eu pensei desde EMI, que meu pai era infectologista, né, conhecia todo mundo lá do EMI. Nossa. Passei por ortopedia também, mas acabei na cirurgia porque era o mais natural, assim, né? Graças a Deus. E aí foi engraçado que no começo da residência, acho que os 3 primeiros estágios, acho que eu passei cirurgia infantil, vascular, e eu não lembro qual era outra especialidade que vinha na sequência. E quando eu passei na vascular, primeira semana de residência, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer de especialidade cirúrgica, mas vascular não é, né? Porque você... Sério? Você começou com os pés, Você começa lá, com aquela sua... Eu falei, não dá, não... E aí você começa a ver, né, mais detalhe, né, cirurgias, né? Você vê que... É outra coisa, né? É outra coisa. E acho que uma vez você escolhe, né, fazer cirurgia, um dos receios de todo cirurgião é lidar com alguma hemorragia, alguma coisa intraoperatória. Eu falei, não, eu quero estar preparado para lidar com o que for, né, de imprevisto mais grave que a hemorragia. Eu falei, não, aí eu comecei a me interessar mais pela cirurgia vascular e aí eu acabei partindo para isso. Entendi. Geralmente quando chamam o vascular no centro cirúrgico é tragédia, Má né? notícia. E aí na sequência você foi... como que você virou assistente lá do Hospital das Clínicas e entrou no ICESP? Isso foi uma coisa que eu sempre... Eu pensei, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, né? Porque... Mais até do que você está em ambiente acadêmico, assim, acho que facilita, às vezes você até se atualizar, mas não é, claro, não é a única forma, mas meu pai trabalhou no hospital, foi assistente do hospital a vida inteira, conheceu minha mãe no hospital, A vida dentro do hospital. Essa relação, né, com Íntima. o Hospital das Clínicas, né, com a faculdade, meu irmão também formado lá, minha esposa lá. Então, pensei em... Aí eu continuei frequentando lá depois de terminada a residência, continuei indo nas reuniões, e aí meu vínculo era com a C. Camargo, né, que era também um dos maiores hospitais oncológicos aí do país. E quando inaugurou o ICESP, né, eu trabalhava com o Nelson Volosky, né, que é um professor associado lá da disciplina, e eles estavam, né, quando abriu o ICESP, precisava montar a equipe lá, né, e precisa indicar alguém, e o professor Nelson falou, e aí, né? Falei, se tiver espaço, estamos juntos. Tamo aí, E o professor Pedro concordou com a indicação, que era tem que concordar, titular, né? Senão... Você pode sugerir, né? Quem indica é o... E ele era o único titular na época também, né? Ele concordou e eu comecei no ICESP desde a inauguração praticamente, né? Isso foi quando? Isso foi em 2008. Então vai dar 14 anos. 14 anos. Nossa senhora, é tempo. E aí, a gente viu que recentemente você lançou um livro, né? Vou até colocar aqui pra gente. Junto até com o Nelson Volosky, né? Que você acabou de falar, e com o Kenji, né? Conta pra gente, como que você decidiu, assim, poxa, quero fazer um livro sobre cirurgia vascular em oncologia. Como que foi isso? Essa ideia do livro tinha bastante tempo já, né? Eu tinha lançado um outro com o Nelson, mas de um tema mais geral, né, de cirurgia vascular, de atualização, né, em cirurgia vascular. Mas esse é um tema que eu tive em mente em fazer, né? Porque a gente é uma especialidade de suporte até para oncologia, né? Os tumores vasculares mesmo primários são muito raros. E a gente, para prestar esse suporte, você precisa ter um pouco, né, de conhecimento, acho que geral, não, lógico, você não vai ter, mas das especialidades oncológicas, né? Então eu pensei, poxa, acho que é um tema de um livro, um tema interessante.
E aí, antes da pandemia, eu recebi um contato do pessoal da Springer, né? Que é uma editora aí, estrangeira, famosa. E falei, a gente quer saber, tem interesse, ouvir sua opinião, você tem alguma ideia para algum livro, né? Eu falei, pô, legal, um caminho... Você já tava com aquilo em mente eu nem imaginava que a editora entrava em contato com você pra mas te aí você tem que ser. aí também. Aí eu sugeri o livro e tal, falei, né, legal, né, acho que vai, né. Aí ela falou, me manda o sumário do livro, né, em inglês, né, porque editora é estrangeira. Aham. Aí eu mandei o sumário do livro, né, ela falou, não, detalhe, o sumário. Eu falei, pô, tá ficando... Daqui a pouco manda o livro. Daqui a pouco eu já mando o livro inteiro. E aí eles mandaram pra editora fora, né? Eles pesquisaram, né? Pra ver se é um tema que realmente você não tem, né? Já não é um tema muito batido, nada. Eu falei, não, a gente pesquisou, realmente não tem nada, a gente tem interesse em fazer, né? Vamos... E aí a gente falou, pô, é um tema legal, os capítulos, né? Já tinha feito o sumário do livro, né? E o livro, só que o livro em língua inglesa, né? Então eu falei, pô, isso aí às vezes pra você convidar, às vezes você, né? Para quem vai escrever, você tem que entregar o capítulo em inglês, achei que fosse ter alguma dificuldade aí. Mas não, quem a gente convidou, aceitou, chamei o Nelson, né, que além de professor associado da faculdade, ele é vice-presidente do Einstein, e o Kenji, que está no AC Camargo também, ele fez a formação também no HC, foi preceptor, ele era o preceptor da vascular quando eu era R1. Olha. E... apesar disso, eu tenho boas lembranças dele. Não torturou muito. E aí, isso aí a gente foi convidando pessoas assim, de diversas áreas, de diversos hospitais, né, diversos centros, né? E eles aceitaram e fizeram. Centros legal, brasileiros, né? ou chegou a convidados internacionais? Mas centros brasileiros a gente tinha mais contato, né, com o pessoal E aí você vai elencando os capítulos, os temas, e você escolhe ali as pessoas. Como é que é montar um livro assim, tipo... Assim, eu pensei em fazer... você vê que o título do livro é bem amplo, né? Em oncologia. Então isso incluiu oncologia clínica, e aí tá dentro também hematologia e oncologia cirúrgica. Aí eu falei, bom, tudo bem, oncologia clínica, oncologia cirúrgica, mas e a oncologia e a oncohematologia, né? Fica um capítulo, outro. E a oncologia cirúrgica, nossa, abriu um leque absurdo. Então aí eu fui pelo corpo, né? Cabeça, pescoço, tórax, e aí coloquei todas as especialidades cirúrgicas, oncocirúrgicas, né? Que é tórax, cabeça, pescoço, gastro, uro, ortopedia, que inclui a parte periférica de coluna também. E aí eu fui colocando até anestesia também, porque a anestesia de um paciente oncológico também envolve aspectos muito particulares, né? E aí eu defini os capítulos, a parte propriamente vascular, que também é super extensa, né? Tromboembolismo venoso, reconstrução de tumores, linfedema. Dá para fazer um tratado, né? Só de vascular já dá uma coisa à parte. E aí com os capítulos, a gente falou, bom, precisa ser grupos que têm muita experiência em oncologia, né? Sim, claro. De preferência vinculados a um grande centro oncológico, né? E aí a gente começou a pensar em nomes, e também dar uma balanceada, porque se for pensar, o ICESP comporta tudo isso, mas não queria fazer uma coisa de uma instituição única. Claro. Né? Então aí a gente chamou e foi convidando o pessoal e ficou um negócio legal. Pô, isso é uma coisa legal, né? Porque esse livro ele não só fala sobre isso, mas ele também abre portas para toda uma reflexão. Porque quando a gente tá na cirurgia geral, por exemplo, ou quando a gente é interno ou estudante de medicina, a gente não faz muita associação da vascular com oncologia, né? Geralmente, inclusive, durante o R1, antes de você escolher a especialidade, por exemplo, eu gostava, cara, de especialidades com cirurgia oncológica, aparelho digestivo, tórax. Você via que essa associação, para quem gostava desse tipo de paciente, né? Quando ia pensar em vascular, geralmente falava, vixe, aqui realmente eu não vou atuar, não vou trabalhar. E, se você, pelo que a gente tá vendo aqui, se você quiser, você cansa de estudar isso, né? Tem toda uma história por trás. Eu tenho, anteontem, né? 2 dias atrás, participei de um webinar com o Fábio Ferreira, né? Que é da cirurgia oncológica do HC, do ICESP, o Fredinho e tal, de planejamento de cirurgia oncológica de alta complexidade. Então, esse webinar envolveu a radiologista, para falar dos exames de imagem, a responsável pela radioterapia, os cirurgiões oncológicos, né,
tinha eu pela vascular e o Fábio Busnardo pela cirurgia plástica. Então, realmente é um espaço... A oncologia, ela é multidisciplinar, né? Então... Inclusive, aproveitando isso daí, pensando nesses casos mais complexos que você falou, quando tem um acometimento ali tumoral mais extenso, e aí a gente tem lá um acometimento venoso e arterial, vamos colocar como exemplo ali a femoral, artéria e veia femoral. Quando que você, assim, a artéria você vai acabar tendo que reconstruir ali, e a veia, como que você reconstrói ela sempre, você liga, tem algum critério, como que é? Bem isso que você falou, né? A parte arterial, você sempre vai reconstruir, né? Raramente você vai ter alguma situação... Eu digo raramente porque pode ser que tenha alguma que... Sim, sempre pode ter algum caso que tem que ligar, né? Se for alguma coisa de repente, sei lá, um órgão, né? Você vai ressecar o órgão, lógico, você já vai ligar porque você vai né? Que o tumor renal lá que a gente ressecou, tirou... E na reconstrução da outra artéria renal, a gente usou a própria artéria do rim, que foi, né, não sei se vocês... Eu lembro desse da mesentérica, né? Esse caso... precisou reconstruir a mesentérica usando um segmento da artéria renal. Exatamente, eu tava nessa cirurgia, a gente tinha acontecido uma ligadura da artéria mesentérica superior, né, de forma inadvertida, e aí chamaram a gente para ver o que era. Foi lá no hospital, aí fomos lá ver, e aí a gente perguntou pro pessoal, né, eles falaram, olha, oncologicamente vocês podem utilizar aqui a artéria renal, não tem problema. E aí assim foi feita a reconstrução. Era uma cirurgia de nefrectomia, né? E o rim que estava fora tinha um trecho saudável da artéria renal, e aí foi retirado esse trecho da peça e utilizado como... A gente perguntou para a preocupação ter alguma violação do ponto de vista oncológico. Se usar a artéria renal, você pode estar com risco de levar a célula neoplásica, tá? Então a artéria, a princípio, você sempre vai reconstruir. A veia, tem alguns grupos que preconizam ligadura, né? Eu, particularmente, acho que sempre que for possível reconstruir, claro, desde que seja uma veia, né, mais central, né, assim, de reconstruir, porque às vezes você pega um paciente, por exemplo, esse caso do webinar que foi discutido, era um tumor de coxa também, bem isso, vai bem nesse exemplo que você citou, artéria e veia femoral. O paciente não tinha edema praticamente, porque essa obstrução, às vezes, o envolvimento às vezes pode levar à compressão da veia, e essa compressão se dá lentamente. Então o organismo vai desenvolvendo circulação colateral e às vezes o edema não é tão evidente. No pré-operatório, isso muitas vezes pode encorajar o cirurgião oncológico, vamos ligar. Só que o problema é que quando você vai ressecar o tumor, muita dessa circulação colateral acaba indo embora. Além disso, o paciente ainda tem outro motivo para fazer o edema, que é o linfático, né? Porque tem a ressecção do tumor, às vezes tem linfadenectomia. Então, às vezes vai para uma radioterapia depois também. Ou depois, ou às vezes nesse caso, fez até antes, né? O adjuvante. Então você acaba se juntando fatores de risco para um edema que o paciente possa vir a ter no pós-operatório. Então você reconstruir a veia, sempre que for possível, é uma conduta que eu tenho adotado, né? Entendi. E esse sempre que possível, assim, primeiro a veia ela tem que estar pérvia, né? Porque às vezes o tumor com a compressão provoca uma trombose aí proximal distal, se a veia está ocluída, você não vai nem ter como reconstruir. A outra, assim, o paciente está estável, né? Você não vai prolongar muito tempo cirúrgico, não vai aumentar muito o risco cirúrgico. A gente tende a reconstruir, né? Entendi. E aí, nesses pacientes que você reconstruiu, tem alguma regra de anticoagulação no pós-operatório? Experiência? Como que é? Eles não tem muita definição disso em termos de literatura. Não tem como ter um número de estudo que fez. Porque não... Então, o que eu particularmente costumo fazer? Se o paciente... Isso para sempre que você pensar em anticoagulação, né, terapêutica, mas também profilática, né? Sempre pesar risco-benefício em relação a sangramento, o risco de sangramento. Ainda mais o paciente oncológico, Exato. né? Às vezes, a quimioterapia, ele, sei lá, teve... afetou muito a medula, ele tem plaqueta muito baixa, ou a função renal muito ruim, paciente muito idoso, o risco cirúrgico o risco hemorrágico começa a ficar muito alto, você tende a ser mais conservador. Agora, se o risco hemorrágico for baixo, eu gosto de deixar esse paciente anticoagulado na reconstrução venosa, né? Sim. Anticoagulado no pós-operatório. A gente tem um dado aí que essas obstruções de enxerto venoso, geralmente elas acontecem mais no primeiro ano,
Então, eu no mínimo 1 ano aí, eu gosto de deixar anticoagulado pleno Quando e possível. sempre avaliando essa questão do risco hemorrágico, porque essa avaliação também ela tem que ser dinâmica, né? Porque às vezes o paciente, a deterioração da função renal, por exemplo, às vezes acontece com o andar do tratamento, não é independente, você na época do perioperatório o risco é 1, mas você vai reavaliando esse risco periodicamente. Se o risco hemorrágico for baixo, eu gosto de deixar pelo menos 1 ano ele anticoagulado e... Interessante, e não só nessa parte, né, Cris, sobre a relação da cirurgia vascular com a oncocirurgia em relação ao acometimento direto dos vasos, mas uma coisa interessante que eu estava dando uma olhada aqui, que o professor mostrou pra gente, muitos dos fatores de risco para doenças arteriais, principalmente, e aneurismas, são os mesmos fatores de risco para várias neoplasias, como neoplasia de pâncreas, coloretal, né? E você tem visto muito isso, um paciente que interna para algum problema, por exemplo, oncológico, e acaba desenvolvendo ou descompensando uma parte vascular? Tem, isso é uma das relações que essas duas áreas têm, né? Essa sobreposição de fatores de risco, né? Porque muitos cânceres, os fatores de risco são idade, tabagismo, né? Obesidade, né? Quase sedentarismo. paciente nosso não tem, né? Tabagismo e idade avançada. Idade avançada. Então, você acaba tendo... uma das formas de relação dessas duas áreas são fatores de risco comuns. Então, às vezes você pega um paciente que está em tratamento oncológico, tem uma obstrução arterial, né, ou aguda, ou crônica, que também, às vezes, pode influenciar, né? Você pega um paciente, sei lá, com uma claudicação muito limitante, principalmente assim, né, em ambiente de hospital público, né, que os pacientes, às vezes, depressão, vai fazer uma quimioterapia, por exemplo, às vezes vai uma vez cada 15 dias, uma vez cada 3 semanas, tem que andar pra caramba, ele não consegue andar 30 metros sem parar, você fala, pô, isso afeta, né? Tem status, performance para químio, né? Então tinha até um projeto que a gente ficava aferindo o ITB dos pacientes, que na época lá do ICESP, né? Então, porque era um projeto de pesquisa da oncologia, né? Mas você vê que uma das preocupações né, do protocolo de pesquisa é em relação ao ITB, justamente porque tem essa sobreposição de fatores de risco, né? Então, você pega paciente com aneurisma, que tem um tumor abdominal, pélvico, né? E você às vezes tem que ver tratar outro primeiro, trata conjunto quando der. Então existe mesmo essa sobreposição. Paciente que tumor de cabeça e pescoço, que operou, irradiou e faz uma estenose de carótida, ou por esses fatores de risco em comum, ou às vezes a radioterapia também é um fator de aceleração aí do processo aterosclerótico. Então tem uma sobreposição aí de fatores de risco grande mesmo. Entendi. E você acabou comentando aí, né, paciente com aneurisma, nesses casos, assim, eu sei que acaba que vai ser bem individualizado ali, né, a decisão. Aí deve acabar tendo que reunir junto com as outras equipes, porque imaginando um caso de um paciente com aneurisma de aorta, vamos supor, 6 centímetros ou qualquer diâmetro aí cirúrgico, né, e ele vai lá operar um neo de cólon, por exemplo. É difícil, né? Não tem uma fórmula de bolo, assim, né? Opera primeiro o aneurisma e depois o cólon. Mas isso não é uma coisa tão infrequente. Vários amigos meus da residência, que são cirurgiões, assim, no geral, grande parte das dúvidas que eles me mandam, assim, de curiosidade, é justamente isso. Tava preparando meu paciente aqui para operar, tal, pum, apareceu isso aqui, aneurisma de infrarrenal. Eles estadiar, vão pedir tombo, e aí, o né? que eu faço, né? Aneurisma de ilíaca, que vou operar próstata e aneurisma de ilíaca aqui de 3,5, né? Fala, putz, e agora? Porque como o aneurisma, vamos falar de aorta, né, que é o mais comum, ele é uma doença silenciosa. O diagnóstico acaba surgindo realmente quando você vai investigar alguma outra coisa e aparece no exame. E o paciente com câncer, no estadiamento, faz um exame de imagem mais amplo, aí você flagra muitas vezes esses aneurismas, né? Então, você pega, por exemplo... Que é uma discussão minha lá também, né? Porque às vezes fica, não, o ICESP, o hospital oncológico, só trata a parte oncológica. O paciente que a doença não é oncológica, você tem que... Mas eu não posso encaminhar um paciente para o HC oncológico, assim, né? O pessoal chega lá, vai pegar, não sabe do prognóstico do câncer, porque isso é uma outra coisa. Você vai pesar, né, na hora de decidir. Às vezes, teoricamente, o aneurisma está num diâmetro cirúrgico, mas um paciente já com uma doença metastática, uma doença avançada, que o prognóstico às vezes não é tão... Lógico que você não vai sair indicando cirurgia. Então, você precisa saber alguns detalhes da doença, do tratamento, do planejamento do tratamento oncológico, para você decidir se vai operar ou não, né? Não é só a parte vascular, né? Às vezes você fala, não, pelo diâmetro tem indicação, mas... Entendi. Às vezes vai operar um tumor, né? O que é prioridade, né? Às vezes é um aneurisma grande,
Sinal de ruptura, Sinal de às vezes, ruptura, ali, né? então, de isso eu já de peguei também, né? instabilidade. Em exame de estadiamento, Não. uma tomografia, o paciente cai no ambulatório, a paciente quando você vai olhar a tomo, eu falei, não, mas você tem sinal de ruptura. Pior que era uma tomo sem contraste, eu suspeitei da ruptura porque o psoas estava meio... Devia estar rotaço, né? Eu né? falei, não, mas o senhor tá com dor, não, faz uns 15 dias que eu tô com uma dor aqui, eu falei, meu Nossa. Deus. É, Pior mas que era- acho que é gases, Se assim, ele né? tosse ali... E acho que era uma primeira consulta, ele tinha passado na tomografia, pediu Nossa. esses exames e ele já caiu comigo. Eu falei, pô, aí você não tem detalhe muito do planejamento, porque eu falei, meu, vai pro sala. pronto-socorro, aí isso aí é, né? Nossa. Então você acaba fazendo o diagnóstico e você tem que encaixar o tratamento da doença vascular no contexto da doença oncológica e do tratamento da cirurgia oncológica, né? Porque só às vezes uma cirurgia oncológica muito grande, num paciente que tem um aneurisma muito grande, você fica com medo de aumentar o risco de rotura do aneurisma no pós-operatório de uma cirurgia de grande porte. Agora, por outro lado, se você for operar aneurisma primeiro, se você for atrasar o tratamento da cirurgia oncológica, pode mudar o prognóstico ou não. Então, isso tudo tem que fazer a cirurgia conjunta também, pô, é difícil. Duas Às vezes cirurgias de eles vão grande porte, é complicado. Duas né? cirurgias E às vezes vai dessa, fazer por imagina. vídeo, por exemplo, a cirurgia abdominal, aí começa... Então, vai fazer por vídeo. O aneurisma, você fala, não, então vai fazer por endovascular. Mas aí você tem que ver também o risco de contaminação, né? Se uma cirurgia contaminada, se for fazer aberta também, conjunta. Tem diversos aspectos que você tem que considerar. Então, a cirurgia vascular na oncologia, ela tem umas particularidades. Tem umas particularidades. Nossa senhora, eu acho que melhor é correr, né? nesses Eu, casos. hein? Imagina, meu, passar um trocado aí num aneurisma de Nossa, 7 pulsando. acabou. Deus, Não tem jeito. Outra interface aí que a gente viu da vascular com a oncologia, né, mudando um pouco agora o foco, é a questão de pacientes, por exemplo, com neoplasia de mama, que acabam fazendo a própria mastectomia e esvaziamento axilar, radioterapia, podem acabar evoluindo com um linfedema ali do membro superior. Tem espaço para o cirurgião vascular, para o tratamento cirúrgico, às vezes, nessas situações, ou é o clínico Isso ali? é uma coisa interessante, porque não, né? O linfedema é uma doença vascular, né? E é uma complicação extremamente frequente em pacientes oncológicos, né? Não, o linfedema, ele tem tratamento cirúrgico. Algumas modalidades, anastomose linfovenosa, transplante de linfonodo, enfim. Normalmente, mas ainda é controverso quando você consegue melhorar, né? O que se sabe é que, a princípio, os melhores resultados você tem quando você opera mais precocemente. Porque o linfedema crônico já tem muita fibrose, o tratamento cirúrgico você não vai ter grande impacto. Essas reconstruções, né, da via de drenagem linfática, o impacto no edema ainda também é uma coisa controversa. Tem uma evidência maior de que ajuda a melhorar, a diminuir o risco de complicação infecciosa, né, celulite, erisipela, enfim. Mas tem espaço para tratamento cirúrgico do linfedema, né? Normalmente, muitas vezes, o que a gente vê é o pessoal da cirurgia plástica que investiu mais nesse caminho aí. Microcirurgia, microscópio, acho que tem uma parte da cirurgia plástica que investiu bastante nisso. Mas é uma opção, não é o tratamento cirúrgico da doença linfática é uma realidade aí que está surgindo e acho que ainda vai ganhar espaço. Legal. E agora aquele tema que todo mundo, quando pensa em cirurgia vascular e oncologia, já vem na cara, né? O catéter. Né? Essa daí acho que é o carro inquestionável, né? Todo mundo que é vascular e não passou um catéter num paciente que precisava de químio, É possível. é a primeira coisa que vem à mente, né? E você tem percebido, professor, se tem mudado o perfil dos pacientes, dos catéteres? Isso é uma coisa interessante, né? Porque existem várias gerações, né? De catéteres, de dispositivos e técnicas de implante e duração. Eu sei que quando a gente estava lá, a gente acompanhava pacientes que tinham, catéteres de portocárdia, assim, que tinha quase décadas, assim, era muito tempo, né? Essa questão do acesso, ela é muito importante no paciente oncológico, né? E acho que falando mais da parte eletiva, é o que grande volume nosso aí nessa associação aí com oncologia é prover o acesso. Porque isso pesa muito, sabe? Às vezes o paciente tem dificuldade de acesso, atrapalha muito a qualidade de vida dele e o próprio tratamento, né? Porque, sabe, às vezes aquele dificuldade de punção, às vezes uma medicação que é para correr em 1 hora, corre em 4, o risco de extravasar, muitas vezes são medicações irritantes ou vesicantes, podem fazer lesão, né, da pele, do subcutâneo. Então essa questão do acesso é muito importante.
tem os catéteres mais usados na oncologia são os totalmente implantáveis, que são os portocates, né? Perfeito. Que a função deles é basicamente de ser via de acesso para quimioterapia. Como ele depende de uma punção, né, o catéter fica todo implantado no subcutâneo, se para usar depende de uma punção, o uso principal dele é para uso intermitente, Sim. né, que é aquele uso que você faz periodicamente, você não usa todo dia. Se for pegar, por exemplo, um paciente que está, sei lá, tá com osteomielite, precisa de antibiótico todo dia por 6 meses. Não é um acesso bom que você vai ter uma agulha, né, funcionando a pele todo dia, às vezes machuca a pele, mas esse acesso intermitente é o melhor de todos, né? Uma outra opção nesses casos, às vezes que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, tem uma tendência a usar o PIC nessas situações em vez do portocat, mas eu particularmente não gosto muito de PIC, né, que é o acesso, o PIC, né, o catéter central, né, porque a ponta fica central, mas de inserção periférica. Porque o PIC ele dá mais trombose que o portocat. O paciente oncológico ele já é um paciente mais suscetível a fenômeno tromboembólico, né, venoso principalmente. Sim. Tem a questão também da funcional, né, estética, até o PIC ele fica exteriorizado. Né, para um paciente que vai usar uma vez cada 15 dias, 3 semanas, fazer ele acordar todo dia, olhar para aquilo. Às vezes tem filho ou tem neto, que é o risco de puxar, de tirar. O curativo que você tem que trocar, a heparinização que é semanal, né? Então, às vezes nos Estados Unidos eu acho que foi uma coisa que andou um pouco por questão de custo, né? Ele tem, teoricamente ele tem menos custo, porque você não precisa estar no centro cirúrgico para implantar, a equipe de enfermagem implanta. Só que curiosamente, a gente fez um estudo recentemente no ICESP, porque não é só questão do catéter em si, do procedimento. O catéter, o PIC, às vezes é até mais caro que o portocat. Mas o portocat você leva para o centro cirúrgico, tem uma equipe cirúrgica, tem um anestesista, a sala cirúrgica e tal. Mas a gente fez essa análise de custo num período de 6 meses, não do implante. Né? Cuidados com catéter, segmento, heparinização. Você vai passar, o paciente passa PIC, o paciente portocat. Em 6 meses, o portocat ele teve um custo menor para a instituição do que o PIC. Por menos internação, menos complicação. Exato. A gente agora não está mais heparinizando mensalmente, a gente saliniza a cada 3 meses. Saliniza a cada 3 meses. A gente ainda vai fazer um levantamento para ver se não teve impacto isso em termos de mais obstrução ou infecção, mas por essa avaliação inicial que a gente fez, não teve prejuízo nenhum em espaçar essa salinização, mas num período de 6 meses o paciente geralmente está usando ainda para quimioterapia, né? Então ele não precisa vir ao hospital para salinizar, porque isso já é feito quando você acaba a quimioterapia. Então o custo, na verdade, em 6 meses foi maior para o PIC do que para o portocat. Entendi, o custo global ali, custo global. A gente também está revendo o protocolo de profilaxia de tromboembolismo venoso. Uma das orientações que a gente dá é quando for possível, forem possíveis ambas as opções, a gente priorizar o portocat porque o risco de trombose é menor. Né? O padrão do portocat seria uma heparinização mensal a cada 30 dias? Muitos serviços ainda fazem, acho que o clássico é heparinização mensal. Entendi. A gente no ICESP, aí muitos serviços passaram a fazer salinização, porque é um catéter, assim, é um sistema fechado, não tem para você imaginar que vai ter um refluxo. Se é um sistema que não tem, né? Para entrar o sangue, vai sair o soro para algum lugar. Então, a gente tem muitos serviços já partindo para salinização. Entendi. Aí, até por causa da pandemia, a gente foi meio forçado aí a diminuir a circulação. Pelo espontânea pressão. Deixar a circulação em ambiente hospitalar só para paciente que realmente precisa estar frequentando esse ambiente por causa do, no meio da pandemia. Um imunossuprimido, quimioterapia, neoplasia. Então, um paciente de um grupo de risco muito grande, né? Para Covid, para complicação de Covid. Então, a gente espaçou essa salinização e agora a gente começou a coletar os dados, mas o que a gente viu não teve um aumento de casos nem de trombose nem de infecção, porque às vezes teoricamente talvez o risco de infecção até diminua, porque você vai estar manipulando menos o catéter, né? Em vez de você manipular 12 vezes no ano, você vai estar manipulando 4. Então, não teve impacto assim, em termos de aumento de complicação. A gente está mantendo mesmo agora, com espera esse fim da pandemia, de manter esse espaçamento da salinização. Entendi, muito legal.
E com relação ao tratamento da TVP nesses pacientes, tem tido alguma mudança recente? Tem assim, uma preferência ali entre a enoxaparina, né, ou a de baixo peso, os anticoagulantes diretos? Como que está sendo aí? Na oncologia a gente teve mudanças nas diretrizes recentes, né, com esses anticoagulantes orais diretos, porque o tromboembolismo venoso no paciente, para começar, assim, ele é muito mais frequente no paciente oncológico, né, o risco de uma trombose venosa, tromboembolismo venoso, porque aí você está somando TVP com embolia pulmonar, no paciente oncológico ele é muito maior, né? Você pegar primeiros casos de trombose venosa, 20% pelo menos são associados a câncer, né? Você vai, no momento do diagnóstico, você vai pensar que o paciente tem câncer. Fora aí perto de 10% que você não acha câncer no momento do diagnóstico da trombose venosa, mas em até 1, 2 anos esse câncer surge depois. Então, às vezes, funciona mais ou menos como se fosse uma síndrome paraneoplásica aí que antecedeu o diagnóstico do câncer. Isso para vascular é importante, porque às vezes você pega lá primeiro caso de TVP, você procurou, tal, idiopático, um abraço. Não, esse paciente... Você pega essas tromboses venosas que a gente fala não provocadas, né, que você não sabe, não tem uma causa muito clara, eu já fiz diagnóstico de câncer várias vezes já, né? Porque me chamam pra ver a trombose e falam, uma trombose esquisita, trombose de membro superior. Axilar, né? Tromboflebite da safena. Começa essa tromboflebite migratória, tem aquela síndrome, né? Que foi descrita lá, né? Séculos atrás, foi isso, né? O diagnóstico do câncer por esses fenômenos tromboembólicos venosos. Então, eu já peguei a trombose de cava, do nada. Você vai pesquisar, você acha um câncer, trombose de veia de braço. Então, tem essa associação, né? E o paciente oncológico, além disso, também, na forma de tratar, ele é diferente, porque ele tem um risco de recorrência da trombose muito maior que o paciente não oncológico, né? Chega a ser 3 vezes, acho que o risco de recorrência. E, por outro lado, o risco de complicação hemorrágica com o tratamento também é maior, é mais que o dobro do paciente não oncológico. Ou seja... Então, é um paciente assim, você faz aqueles ensaios clínicos, surgiu um anticoagulante novo, faz em população geral, você tem que, antes de começar a usar em paciente oncológico, tem que ter um estudo específico para paciente oncológico, porque o risco de recorrência é maior, o risco de hemorragia também. Então, por isso que essas mudanças nas diretrizes elas são mais recentes em relação aos anticoagulantes orais diretos, que já tem alguns anos, porque esses estudos clínicos mais robustos surgiram mais recentemente. Então, hoje em dia, o anticoagulante oral direto, ele é usado no tratamento do paciente oncológico, né? Tem segurança, tem eficácia. O risco hemorrágico é maior em algumas situações, então você monitora isso, né? Se o paciente tem uma lesão, ou a própria neoplasia em trato digestivo, por exemplo, a própria insuficiência renal, mas de modo geral no paciente com baixo risco hemorrágico é um tratamento hoje em dia preconizado, inclusive no paciente oncológico, além de heparina de baixo peso, né? Que até o surgimento desses anticoagulantes orais diretos era a alternativa que você tinha, né, nesses pacientes com câncer. Lá no ICESP até disponibilizava, né, a rivaroxabana, né, que que na grande maioria dos locais que é SUS, né, não é disponível, né, mas lá tinha essa disponibilidade, ainda mais agora que caiu a patente, né, acho que vai facilitar um pouco mais também, né. Com certeza. Isso foi uma necessidade do hospital. Depois que começaram a surgir mais essas evidências, a gente se reuniu lá, tem um grupo, né, de trombose, com hematologia, oncologia clínica, e a gente nós já tem evidência que permite a gente usar antes até das diretrizes, né, porque diretrizes demora um tempo para você mudar a diretriz. Aplicar o serviço, né, Exato. Conscientizar todo mundo. Então já tinha evidência suficiente de segurança e eficácia, a gente introduziu o anticoagulante oral direto lá no ICESP. Então estão usando bastante lá os anticoagulantes orais. Assim. Tem algumas situações, quais seriam as situações assim que de absoluta certeza que não vou utilizar em relação talvez à inoxa, por exemplo? Paciente em relação à enoxaparina, né? Precisa ver a questão de interação medicamentosa, né? Então tem a interação medicamentosa é sempre do antineoplásico no anticoagulante. Ou aumenta o risco ou aumenta a potência do anticoagulante ou diminui. Nunca é o contrário. Assim, o anticoagulante não vai afetar o antineoplásico. Perfeito. Né? Então, mas tem esses anticoagulantes orais diretos, tem essa questão da interação medicamentosa. Então, o paciente às vezes está fazendo um tratamento com alguma medicação que afete muito a função do anticoagulante, você deixa a enoxaparina, o que tem essa interação muito menor, né? A função renal é parecida, porque a enoxaparina também, né, a função renal
deteriorada, se tiver uma insuficiência renal mais grave, aí ela afeta também a questão do uso da enoxaparina e do anticoagulante oral direto. Mas, basicamente, assim, pacientes que têm lesão do trato digestivo, né? Vou apresentar, tá tratando um câncer de esôfago, um câncer de estômago, porque por se tratar de um anticoagulante oral direto, por via oral, além do efeito sistêmico, tem o efeito local do anticoagulante, né? Via oral num tumor de trato digestivo. Então, isso às vezes pode aumentar um pouco o risco de... Não chega a ser uma contraindicação absoluta, mas você tem que ficar, né? De olho. E se você tem a opção da enoxaparina, no caso desse, às vezes... Mas é claro assim, do tumor não operado, porque não é o CID que aumenta o risco, é a lesão. Então o paciente tem um tumor de estômago, mas já operou esse tumor, Aí... não é porque ele teve um tumor de estômago, não vai sangrar, ele pode ter lesão. É verdade, no trato do que deve ter gente que olha cegamente, né, o protocolo. Não, tem câncer de estômago, não, mas se ele operou, já não tem mais a lesão no trato digestivo, né? É verdade. Sim, claro. Teve eu vou voltar um pouquinho no assunto do catéter, que eu me recordei disso aqui agora, que eu acho que é um tema, assim, que é frequente debate, principalmente ali entre os clínicos, né, oncoclínicos, ou infecto, o clínico que estiver cuidando ali até do paciente, e o vascular. Qualquer infecção de catéter, qualquer bicho que crescer lá, a gente vai retirar, porque às vezes, cresceu um Staphylococcus epidermidis, o paciente está bem, aí quer que você tire um catéter de longa permanência. Como que é o protocolo lá que vocês seguem no hospital no ICESP? Bom, primeiro a gente tem que tentar avaliar se esse processo infeccioso ele é realmente devido ao catéter. Né? Então você tem que ver a cultura, você colhe a cultura periférica, né, em via de braço, colhe a cultura do catéter. Se for uma infecção, uma evidência de que a infecção é do catéter, assim, se a infecção for do catéter, teoricamente você tem uma carga, né, de bactéria maior no sangue que você colhe pelo catéter do que você colhe periférico. Então você põe na cultura, né, a bactéria começa a crescer antes do que a cultura do catéter colhido periférico. Perfeito. Isso é uma evidência. E assim, mesmo que seja, do catéter, não é toda a infecção que você tira. Se o paciente estiver estável, do ponto de vista hemodinâmico, ele não está tá inséptico, se ele estiver estável, você mantém, e uma vez que sai o resultado da cultura, você só indica a retirada se essa cultura for crescer fungo ou Staphylo aureus. Né? Se não crescer nenhuma dessas duas, e o paciente é estável hemodinamicamente, você pode tratar mesmo que você considere infecção originária do catéter. Então, você pode fazer lock terapia, né, que você injeta antibiótico no catéter e deixa lá fechado, e além disso faz antibiótico sistêmico, né? E trata e tenta salvar o catéter. Entendi. Uma outra situação que você acaba indicando a retirada também, se você fez isso, tentou tratar, o paciente ficou bem, aí depois ele infecta de novo e você cresce a cultura, é a mesma bactéria. Entendeu? Tá. Porque aí você mostra que a tentativa de tratamento não deu certo, você acaba removendo. Então são essas situações que você retira, né? Se crescer Staphylo aureus, crescer fungo, porque o tratamento você não consegue, às vezes o paciente tem um risco maior. Se cresce a segunda vez a mesma bactéria de uma hemocultura positiva anterior, ou se o paciente está instável hemodinamicamente, você não fica esperando, você não sabe se é o catéter ou não, mas está instável, você por segurança você retira, né? Entendi. Porque a ideia é sempre tentar preservar mais esses acessos. E outra situação, né, que é em relação à trombose também, né? Fala, o paciente passou um catéter via jugular, a ponta está lá no central, mas ele fez uma trombose, sei lá, ou que seja de cavo, inominado, ou de jugular, se tira o catéter, muitas vezes o oncologista pede, para tirar o catéter, o paciente fez trombose. Mas se o catéter, assim, você remover o catéter, não vai ajudar em nada no tratamento da trombose. Não. Ele vai continuar precisando tomar anticoagulante, vai precisar continuar usando o acesso. Então não tem vantagem você tirar esse catéter e para passar em outro lugar, porque você vai estar aumentando o risco de uma trombose num outro lugar, né? E tá perdendo acesso, né? E onde você vai conseguir passar de novo ali, né? Se você precisar. Esse caso aí, vamos supor, de cava, aí você já perdeu a outra jugular, a outra subcava. Então, você vai ter que passar em via de perna, que tem um risco de trombose maior do que em cima. Então, se o catéter está funcionando, porque às vezes essa trombose envolve a ponta do catéter, se esse catéter ficou muito alto. Eu gosto de deixar a ponta na junção cavo-atrial ou dentro do átrio, porque aí não vai ter esse problema. Se o catéter está funcionando, e o paciente ainda precisa do catéter, lógico, você mantém, anticoagula e libera o uso.
né? Então a gente não tira, a trombose venosa não é uma indicação necessária aí para remoção do catéter. Eu acho que o catéter mal posicionado aí já começa a influenciar mais, assim, aumenta, coloca, sei lá, na subclávia quase denominada, aí começa a aumentar, acho que bastante o risco de trombose da ponta ali, né? Exato, porque é a medicação muito vesicante, irritante, lesa o endotélio, né? Já peguei casos de pacientes que tiveram implante por veia femoral, acho que não tinha muita experiência, deixou o catéter assim, o mesmo comprimento de quando passa em si, que a gente fica, não, deixa 15 centímetros. Então a ponta do catéter ficou na veia ilíaca. Nossa. E teve trombose veia ilíaca, o quimioterápico caindo direto lá na veia ilíaca. Então, independente de onde você passa, a ponta é sempre central. Entendi. Então, professor, queria agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente, né? Foi um bate-papo bem, bem legal, deu pra aprender bastante coisa e deu pra perceber que um mundo completamente à parte, né? E a gente teve um pouco da experiência desse mundo, né? Foi bem legal. E eu acho que vai ser muito produtivo para todo mundo que tá ouvindo aí, já que o senhor é um grande nome aí da cirurgia vascular, de uma forma geral, mas principalmente na cirurgia vascular e a sua interface com a oncologia aí. E muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, esse bate-papo super agradável. Se fosse cerveja em vez de álcool, a gente até amanhã. Só cervejinha. Isso aí. Parabéns para vocês aí pela iniciativa. Legal. Super agradável o bate-papo. Agradeço o convite. Valeu, professor. Valeu, e para quem tá ouvindo também é interessante, se quiser dar uma pesquisada, o livro chama Vascular Surgery on Oncology. In Oncology, isso aí. É isso aí, galera. Isso aí. Um abraço e segue o jogo. Até a próxima. Um abraço.